Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que se calcula raízes, seja quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, qualquer raiz. E eu vou te ensinar isso com um único raciocínio. Existe um mesmo raciocínio que te permite responder a essas 4 perguntas, por exemplo, que eu coloquei para você na tela. Então, repara que uma é raiz quadrada, a outra é raiz cúbica, raiz quarta e raiz quinta. Pessoal, dá uma olhadinha nessa imagem. Ela mostra para vocês todo o segredo de como é que faz para calcular a raiz quadrada desses números. Você deve ter reparado, né, que dependendo do exemplo, você tem mais tracinhos ou menos tracinhos, né? Aqui, por exemplo, existem 2 tracinhos que multiplicados dá 441. E aqui tem 3 tracinhos. Aqui tem 5 e aqui tem 4. Essa quantidade de tracinhos, pessoal, está diretamente ligado ao índice. Esse índice, ele diz o seguinte, ele quer que você encontre essa quantidade de números inteiros que multiplicados deem aquele número que está dentro da raiz. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo, né, que não tem número, quando não tem número é porque tem um 2 aí omitido, é uma raiz quadrada, ele quer que você descubra um número que multiplicado por ele mesmo dê 441. Ou seja, apenas 2 fatores, né? Esse número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, né? Esse número aparece 2 vezes. Raiz cúbica de 216, ele está te perguntando qual é o número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 216. Então, esse número aparece uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Ok? Então, esse índice, esse númerozinho que está aqui, ele vai dizer para a gente a quantidade de fatores que a gente tem que decompor esse número. O que é decompor? Decompor, uma forma de a gente entender isso, é meio que quebrar esse número em multiplicações, né? Então, por exemplo, vamos começar com 441. Raiz quadrada de 441. Então, eu tenho que encontrar um número que vezes ele mesmo dê 441. Existe um recurso que vocês já conhecem que se chama decomposição em fatores primos. Vocês chamam de MMC. Ah, faz o MMC do número. Não é o MMC do número, é decomposição do número. Então, ó, já deixei aqui prontinho para você. 441 decomposto é 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. Então, repara que esse procedimento ele vai te ajudar a responder essa pergunta, né? Porque, ó, ele quebrou 441 em multiplicações. Só que a pergunta é, qual é o número que vezes ele mesmo dá 441? Então, no fundo, pessoal, a gente tem que pegar essa decomposição e dar uma organizada nela, né? Então, ó, eu vou trocar o 3 e o 7 de lugar. Olha o que acontece. Nada, né? Por enquanto, nada. Mas repara, ó, que eu consegui separar esses fatores em 2 grupinhos exatamente iguais. E aí, quando eu faço 3 vezes 7, eu encontro 21. Ou seja, a partir dessa decomposição do 441, eu consegui achar 2 números iguaizinhos, que multiplicados vão dar 441. Ou seja, a raiz quadrada de 441 é o 21. Ok, pessoal? Vamos agora para o exemplo da raiz cúbica de 216. Então, eu tenho que achar a resposta, né, dessa raiz. A raiz cúbica de 216 é um número que multiplicado por ele, ao total de 3 vezes, dá 216. Mesma ideia, vou aproveitar a fatoração do 216. A fatoração do 216 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Mesmo procedimento, pessoal, da raiz quadrada. Só que agora são 3 grupinhos. Então, eu reorganizei esses números dessa forma. Lembra que na multiplicação a gente pode trocar de lugar, né? Que o resultado não se altera. Então, ó, fiz várias organizações, eu troquei um 2 com 3, enfim. Olha o que apareceu aqui na tela. Ó. 3 grupinhos iguais, com o fator 2 e 3. 2 e 3, 2 e 3. 2 vezes 3 dá 6. Ou seja,
6 é um número procurado, porque 6... Porque 6 é um número que vezes ele, está dando 216. Próximo exemplo, raiz quarta de 625. Então, mesmo raciocínio, eu vou decompor 625. Esse aí tá molezinha, né, pessoal? A decomposição é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, de cara, a gente já vê que o número procurado é o 5, né? Pessoal, vocês viram que até agora a gente está utilizando o mesmo raciocínio? Você pega o número, decompõe ele e você vai reorganizar aqueles fatores. Quantas vezes, professor? Em quantos grupos? Aí vai depender do índice. Nesse próximo exemplo, o índice é 5. Então, repara, tem 5 tracinhos. 537.824. Já trouxe ele aqui decomposto também. E aí, ó, deixa eu dar uma organizada aqui. Essa é a decomposição dos 537.824. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, pessoal, só para te dar uma outra forma de você se organizar. Como é que, professor, eu tenho dificuldade de organizar em 5 grupinhos. Como é que eu faço? Tem uma outra maneira que é a seguinte. Esse primeiro 2, você pode colocar aqui embaixo, ó, no primeiro tracinho. Esse segundo 2, no segundo tracinho. A gente vai meio que distribuindo, né, esses números para esses tracinhos. No fundo, a gente está reorganizando essa decomposição, tá? Eu vou pegar esse 2, esse tracinho, por fim, esse 2 aqui. Agora o 7. Aqui, vezes 7. Esse 7 aqui. Eu tenho mais 3 números 7, né? 1, 2, 3. Que é exatamente a quantidade de tracinhos que a gente tem aqui no problema. 2 vezes 7, 14. Então, repara que eu consegui aproveitar a decomposição desse número para encontrar a resposta do problema. 14 vezes 14 vezes 14 vezes 14 vezes 14 está dando esse númerozão aí. Ok, pessoal? Para a gente finalizar essa discussão, eu quero trazer aqui um outro exemplo, por exemplo, para fechar, né? Raiz quadrada de 180. Então, vamos fatorar aqui juntinho. Vou fatorar o 180 de outra forma agora. Eu sei que 180 é a mesma coisa que 18 vezes 10. Eu sei que 18 é 2 vezes 9. E eu sei que o 10 é 5 vezes 2. O 2 já é um número primo, né? Não dá para fatorar. O 9 eu consigo fatorar. 3 vezes 3. O 5 também já é um número primo. Não fatoro. E o 2 também não. Pronto, professor. Consegui decompor esse número, o 180. Então, aqui agora eu tenho que achar 2 grupinhos, né, de fatores que deem 180. Vou usar essa técnica, né, do último exemplo. Esse 2 eu vou colocar aqui. Esse 3 eu coloco... Tanto faz, né? Eu ainda não distribuí nenhum 3, vou colocar esse 3 aqui. Esse 3, como eu já botei um 3 no segundo fator, eu vou botar lá no primeiro. Esse 5 também posso botar em qualquer um dos dois. E esse 2 eu vou botar no segundo, porque no primeiro já tem um 2. E aí acabaram os fatores. Repara, pessoal, que eu não consegui separar esses fatores em 2 grupinhos iguais. O primeiro grupinho é 2 vezes 3, e o segundo grupinho é 2 vezes 3, mas tem um 5. Ou seja, eu não consigo encontrar um número inteiro que, multiplicado por ele mesmo, dê 180. Então, eu digo que a raiz quadrada de 180, ela não pertence ao conjunto dos números inteiros. Mas professor, se eu fizer na calculadora, eu vou achar um resultado. Sim, você vai achar um resultado. E o resultado que você vai achar é o seguinte. Vamos tirar esse 5 daqui, né? Porque é ele que está dando problema para a gente.
Então, a princípio, eu quase consigo distribuir os fatores, né, em dois grupinhos iguais. 2 vezes 3, 2 vezes 3. Eu teria que pegar esse 5 e quebrar esse 5 numa multiplicação de dois números iguais, que aí, ó, esse primeiro carinha eu botaria aqui, e esse segundo número, esse segundo fator, eu botaria aqui, né? Quem são esses números? Esses números são a raiz quadrada de 5, que é um número decimal infinito, e não é uma dízima periódica. Ou seja, a calculadora, o que ela faz? Ela aproxima. E o número que ela colocaria aqui seria a raiz quadrada de 5. Enfim, pessoal, esse é um exemplo para te mostrar que nem sempre você vai conseguir calcular a raiz quadrada de um número. Nem todo número tem uma raiz quadrada inteira. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham aprendido a calcular a raiz. Qualquer dúvida, é só colocar um comentário aí. Valeu? Até a próxima.